Olá, muito boa tarde para você ligadinho no Balanço Geral. Quarta-feira, mês de agosto começando e um dia muito especial, muito importante na história da Chapecoense. Hoje à noite o Verdão entra em campo pela Copa do Brasil. Joga lá em São Paulo pela primeira vez nessa fase da competição nacional. Mas hoje à tarde, antes disso, a Chapecoense também entra em campo no amistoso internacional. O Verdão vai enfrentar a equipe do Torino, na Itália. Claro que a equipe que viajou para a Itália é uma equipe formada por jogadores das categorias de base, enfim, atletas que não podem ser usados na Copa do Brasil. Mas é um encontro muito especial para a Chapecoense. Antes do treino, o elenco da Chape foi aplaudido por torcedores italianos. Um gesto que mostra que o jogo de logo mais à tarde será especial. Um encontro entre dois clubes com uma história em comum. Torino e Chapecoense sofreram com tragédias aéreas. Por conta do confronto com o Corinthians, o Verdão foi à Itália com um time formado por atletas da base e jogadores que não podem atuar na Copa do Brasil. Além de Alan Ruschel, sobrevivente da tragédia de Medellín. Follmann também está no grupo. Foi recebido com muito carinho. Posou para fotos, recebeu presentes. Imagens que mostram a união entre as duas torcidas. O amistoso entre Chape e Torino será hoje, às 4h30 da tarde, no horário de Brasília. Tá aí, boa tarde, Badar, tudo bem? A gente começa pelo primeiro confronto da Chapecoense hoje, primeiro compromisso que vai ser lá na Itália. Um compromisso histórico para a Chapecoense encontrar o Torino, as duas equipes que sofreram com essa tragédia aérea. Com certeza, eu acho que o significado desse amistoso é exatamente esse, né? É mostrar a reconstrução dos dois clubes que passaram por tragédias semelhantes. Claro que o Torino há muito mais tempo atrás e numa proporção não tão grande e recente quanto a da Chapecoense. Mas o Torino foi muito gentil em convidar a Chapecoense para esse jogo amistoso, um amistoso de visibilidade mundial, né, e que serve para reforçar ainda mais a imagem que a Chapecoense criou no futebol mundial. Então, é um amistoso que vai envolver, como eu falei, duas equipes. A Chapecoense está lá, o Torino está em pré-temporada e a Chapecoense com um time formado por alguns jogadores profissionais, alguns que não podem jogar, inclusive Copa do Brasil, como Leandro Pereira, o próprio Rafael Pereira, já jogaram Copa do Brasil, não podem jogar. Outros jogadores que não vêm sendo utilizados e também por os garotos da base, que para eles também é muito importante, especial, estar disputando, afinal de contas, um amistoso contra o Torino, que é um clube tão tradicional do futebol italiano. Uma pena o amistoso coincidir com esse dia tão importante e de tanta responsabilidade para a Chapecoense, porque pela primeira vez na história o Verdão está nas quartas de final da Copa do Brasil, vai enfrentar o Corinthians hoje à noite. O treino foi no CT do rival Corinthians. A Chape fez na casa do Verdão Paulista o último trabalho antes do jogo decisivo desta noite. Decisivo e, por que não, histórico. Se no Campeonato Brasileiro o time não vai bem e beira a zona do rebaixamento, o torcedor pode se orgulhar pelo feito em outra competição nacional. Pela primeira vez, o clube disputa a fase de quartas da Copa do Brasil. E a estratégia para ir ainda mais longe... Para poder fazer um bom jogo e trazer um bom resultado aqui para a Chapecó, porque a gente sabe que a gente jogando aqui na nossa arena também, se a gente trazer um bom resultado, a probabilidade de classificação vai ser grande. Depois de 2 empates, o Verdão conquistou a classificação nos pênaltis, com o apoio da torcida. E olha, seria ótimo voltar a vencer em casa, resgatar o espírito da Arena Condá. Só que calma, o jogo da volta é só na próxima semana. A partida hoje será na Arena do adversário. Em São Paulo, a Chape vai enfrentar o Corinthians. Vai ser, sem dúvidas, uma partida dificílima. A gente sabe da força do Corinthians jogando na Arena. Mas a nossa equipe, tenho certeza que vai estar bem preparada. É um jogo difícil, sim. E ontem, durante a coletiva de imprensa, então logo após o treino, o técnico Gilson Kleina falou sobre essa partida e sobre a diferença de Campeonato Brasileiro para a fase de mata-mata, que é agora na Copa do Brasil. Olha só. A gente sabe que mata-mata entra com uma concentração muito maior, o lado emocional. A gente sabe que são 2 jogos, mas é importante você chegar vivo para o segundo jogo. Acho que a gente tem que ser mais uma vez inteligente e acima de tudo, né, com aquele espírito competitivo. A gente sabe que você tentar evitar de tomar o gol, isso é muito importante para você construir, encaminhar uma classificação. Tá aí a Chapecoense que busca essa classificação e precisa fazer um bom resultado hoje, né, Badal, em São Paulo, né? Garantir um bom resultado para ir decidir em casa. Voltar viva.
Essa alusão que a gente faz não pode levar um balaio lá, algo irreversível depois no jogo da volta dia 15 aqui em Chapecó. É outro campeonato, se a gente olhar a campanha, o desempenho no Campeonato Brasileiro, é motivo para preocupação. O Chapecoense não consegue encontrar uma regularidade, mas é aquilo que falou o Gilson Kleina, é outro campeonato, é outra competição, é outro sistema de jogo. E o favoritismo é do Corinthians, principalmente hoje, jogando no Itaqueirão, né? Imagina, super lotado, é um jogo também de muita visibilidade. Fato é que a Chapecoense está entre os 8 melhores da Copa do Brasil, começou com quase 90 clubes, por seus méritos. Terminou na 8ª colocação o ano passado do Campeonato Brasileiro, passou pelo Atlético Mineiro nas 8ª de final e com méritos, por seus próprios méritos, chegou às 4ª de final. Então tem que administrar o primeiro jogo para depois decidir tudo dentro de casa com o apoio do torcedor. Como fez contra o Atlético Mineiro, né? Tem que ser um jogo diferenciado, não é um jogo comum, não é um jogo normal, é um jogo diferente, decisivo e que todo jogador gosta de jogar, porque afinal de contas a Chapecoense está enfrentando este gigante chamado Corinthians. Até agora, no confronto dos dois, a Chapecoense nunca ganhou do Corinthians, são 8 confrontos, 5 vitórias do Corinthians e 3 empates. Porém, lá no Itaqueirão, ou lá em São Paulo, foram 4 jogos, 1 vitória do Corinthians por 1-0 e 3 empates. Então lá sempre a Chapecoense conseguiu fazer jogos bem equilibrados com o Corinthians, embora não tenha vencido. Se voltar com o empate de lá, é um baita negócio, agora tem que fazer por merecer, né? Que o Gilson Kleina faça as melhores escolhas. Eu, por mim, esse 4-3-3, eu acho que hoje lá é meio arriscado de jogar, com um esquema muito ofensivo. Daqui a pouco tira um atacante e, com todo respeito, na minha opinião, o Osman não vem se justificando como titular e reforça o meio de campo. Coloca um 4º homem do meio de campo, aí ele tem as opções, quem sabe até o Canteiros está lá, se viajou é porque deram um puxão de orelha nele, mas está integrado ao grupo, então se está lá é porque pode jogar, e futebol ele tem, é só que ele tem que querer, né? Aí tem outros que, na minha opinião, talvez não seria o ideal, mas enfim, o Gilson Kleina que tem a responsabilidade, né, de procurar fazer aquilo que ele entende ser melhor para a Chapecoense beliscar um resultado positivo lá, para depois, dia 15, quem sabe, cometer o crime e chegar numa semifinal de Copa do Brasil, que seria algo de extraordinário. Campeonato Brasileiro, vamos voltar a pensar a partir de amanhã. Hoje é Copa do Brasil. E, inclusive, Badá, tem torcedor da Chapecoense já lá em São Paulo para apoiar o Verdão. Mandar um abraço para o Aldo José Máximo, que já estão em São Paulo para torcer para a Chapecoense. Também para o Zildo, o pessoal que está ligadinho, o Jackson Luiz das Neves. O ônibus, né? O Eduardo estava falando ali que tem um ônibus de torcedores, estão ligados através do Facebook aqui com o Balanço Geral. Grande abraço a todos, boa sorte para todos nós, nos representem bem e tomara que pelo menos os jogadores dêem um tchauzinho para eles, né? É uma coisa que a gente vê pelo menos um tchauzinho de longe. Que vem aqui para a Arena Condá, é até bacana a gente tocar nesse assunto. Verdade. As equipes que vêm aqui na Arena Condá, elas vão até a área dos visitantes e saúdam a torcida visitante. É algo tão bonito, né? A gente não vê a Chapecoense fazendo isso nem em casa, muito menos fora de casa. Infelizmente. Mostra essa distância do elenco com o torcedor. O Grêmio fez isso antes do jogo e depois do jogo, e fora de casa. O Renato Gaúcho também. Então não tira pedaço, né? Os jogadores da Chapecoense tentar se aproximar do torcedor, estabelecer uma união, que isso é importante, né, para fortalecer o clube. Então, não custa de ir lá dar um tchauzinho para os torcedores que estarão lá no Itaqueirão hoje, e o mesmo aqui na Arena Condá, quem sabe isso seja adotado aí pelo clube, pelos jogadores, pela comissão técnica também. Ligação, proximidade com o torcedor, união do time do torcedor, sempre fez bem para a Chapecoense. Muito bem. Bom, a Chapecoense vai enfrentar o Corinthians pela Copa do Brasil, mas a gente tem mais confrontos. Vamos ver aqui no telão, então, quais são os jogos de hoje pela Copa do Brasil. Às 9h45, na Arena Corinthians, então, a Chape vai enfrentar o Corinthians. Hoje à noite, quarta-feira, no mesmo horário, na Arena em Porto Alegre, o Grêmio vai receber o Flamengo. A primeira partida, então, dessas quartas da Copa do Brasil. O primeiro jogo dessa noite, gente, vai ser entre Santos e Cruzeiro um pouquinho mais cedo. O primeiro jogo da noite é às 7h30 da noite, lá na Vila Belmiro. Santos já com o técnico Cuca. Depois os 2 jogos, então, das 9h45 da noite. O próximo jogo da Copa do Brasil será amanhã, quinta-feira, às 7h15 da noite, lá na Fonte Nova. O Bahia recebe o Palmeiras. Essas são as 8 equipes, então, nas quartas de final da Copa do Brasil. Copa do Brasil que tem novidade esse ano, porque a partir desta fase de quartas de final, teremos a arbitragem de vídeo, lembra do árbitro fazendo o quadradinho na Copa do Mundo? Teremos árbitro de vídeo nas partidas, vamos ver como é que vai funcionar isso. Até a decisão de adotar a tecnologia do VAR no Brasil
foram mais de 2 anos de testes e 400 horas de treinamentos a 80 árbitros e assistentes, em quase 50 amistosos e 6 jogos oficiais. Todos os árbitros estão perfeitamente preparados e prontos para o sucesso que, com certeza, o VAR trará para a nossa competição. Serão entre 14 e 16 câmeras em cada jogo, auxiliando a arbitragem em lances importantes que deixem dúvidas. Uma ajuda que promete ser eficaz contra as injustiças do futebol, mas não perfeita. Nós teremos 14 jogos com grande possibilidade de chegar a 98,8% de acerto, contra 93% de acerto atual, sem o VAR. 50 mil por jogo. Logo, a utilização da tecnologia vai ter um custo total de R$ 700 mil para a Confederação Brasileira de Futebol nas 14 partidas que restam até a decisão do torneio. O valor é alto, mas às vezes pode sair mais barato que um erro. Com certeza. Bom, agora vamos falar da Copa RIC TV de Futebol 7. Ontem à noite tivemos o congresso técnico lá na sede do Guatambu Society e a gente vai acompanhar agora como é que vai funcionar então essa competição. Agosto chegou e com ele a 11ª edição da Copa RIC TV de Futebol 7. Neste ano, a tradicional competição reúne 54 times, divididos em 9 chaves que disputam a taça. Mais de 50 equipes nessa edição e só vem a fortalecer o Futebol 7 de Chapecó e da região. Como tem vários times de fora, já se tornou regional. A bola rola a partir do próximo dia 21. E as equipes, é claro, estão ansiosas para o início da disputa. É um momento de grande importância para Chapecó no esporte amador. Nós entramos com nossa equipe pela primeira vez e esperamos fazer um bom campeonato. E, claro, é muito divulgado, é bem organizado e vamos esperar participar, honrar a nossa camisa e chegar pelo menos entre os 8, né? Se chegar à final, melhor ainda, aí já é lucro. Ah, com certeza, se chegar à final, melhor. Mas o importante de tudo isso é a participação, né? Tá ajudando o esporte amador de Chapecó. Com certeza, muita gente reunida ontem lá, mais de 50 equipes somente nessa categoria livre, né? Mandar um abraço pro Dalpiva, para todo mundo e também pro Braulio da Dala, né? Que é grande parceiro nesta competição. E inclusive também a gente vai falar mais aqui da Copa RIC TV de futsal amador, porque amanhã tem o primeiro jogo das 8ª da Copa de futsal amador. Exatamente. Quartas, e aí amanhã a gente traz para vocês também esses confrontos, para você poder assistir na tua cidade, enfim, poder acompanhar. Legal. Mas que bem prestigiado o congresso técnico, vamos chamar assim, lá no Guatambu Society, boa presença de público, né, e de equipes, e o Dalpiva ele consegue, né, agregar equipes, cada edição aumenta mais e por isso que certamente vai ser uma grande Copa RIC com o apoio da Dala, né, Shop Dala aí do nosso amigo Braulio, certamente vai ser show de bola. Só para finalizar, um grande abraço para o aniversariante, entre tantos ilustres hoje, Osmar Karazek, pessoa muito importante aqui da nossa comunidade, que hoje está completando um aniversário, parabéns para ele. Um abraço também então para minha família, meu tio Darcy está de aniversário hoje, então parabéns. Parabéns a todos. Feliz aniversário para todo mundo. Até mais.